Graça e paz, igreja. Louvado seja o nosso Deus. Vamos para a nossa reflexão de hoje, nossa meditação. Amém? E que o Espírito Santo possa nos conduzir e falar aos nossos corações com a simplicidade que é o Evangelho, a palavra dele. Amém? O perdão é para quem crê e adora a Deus no Filho. Estamos aprendendo que a maneira que Deus quer ser adorado é na revelação do Filho. Amém? Adoração a Deus é no Filho. Amém? O ano do perdão, como todos nós já sabemos, tudo está imbuído, no perdão. Mas para essa semana, o tema é: crer em Jesus aperfeiçoa a justificação nas obras da fé. Crer em Jesus aperfeiçoa a justificação nas obras da fé, com base em Tiago 2, 18 a 22, que nós vamos ler. Amém? Veja só o que é que diz a palavra de Deus em Tiago 2, 18 a 22. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crê que há um só Deus? Faz bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bens vê que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então a fé cristã é uma fé que ela caminha para ser aperfeiçoada. Uma fé não em si mesmo, porque a Bíblia diz aqui que o demônio também crê. E a fé cristã não é essa, porque a fé em si mesmo é aquela fé que a pessoa crê em tudo e não sai do lugar. É inerte. A fé cristã é ensinada, ela tem ação. Eu tenho fé e preciso fazer. Amém? Então vamos discutir essa semana sobre isso. Uma fé que faz, que age. Amém, queridos? O texto da semana, com base no texto e nesse tema de hoje, diz assim: embora crer que há um só Deus seja um grande passo para entender que Jesus é o próprio Deus ou um impostor, conforme a incredulidade dos judeus, essa fé não difere das dos demônios, se não tiver obras inerentes que justifica perdão sem as obras da lei. Como está escrito lá em Romanos 3, 23, que começa que todos os pecados instituídos são da glória de Deus. E o texto segue mais, deixando claro que nós não somos salvos pelas obras da lei, mas pelas obras da fé. Amém? Porque a obra da lei é aquela obra que a pessoa se encontra em um buraco, fica tentando sair dali, tentando se justificar, fazendo algo para sair daquele buraco e se afundando mais ainda. A obra da fé é aquela que estende a mão para Deus, para Jesus, e Jesus tira ele de lá, porque ele é alguém que crê na graça. Tudo na vida dele é pela graça. E se é pela graça, eu faço por gratidão e não por lei. Amém? E ele segue: o cristão goza do perdão por crer na deidade de Jesus, que o recriará nele para as obras da fé em que lhe salvou para viver nelas. Ou seja, Jesus não salvou ninguém para a pessoa continuar na mesma. Eu estou salvo, eu vou sentar aqui na cadeira, eu já estou beleza, eu já vou para o céu. Não. Jesus te salvou para você trabalhar. Porque essa graça é tão forte que não pode lhe deixar parado. Não pode lhe deixar parada. Veja o que Efésios 2, de 8 a 10 diz, que é fortíssimo, um texto bastante conhecido de todos nós. Efésios 2,
de 8 a 10, que é o texto que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Agora veja só, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou. Quem preparou? Deus. As quais Deus preparou para que andássemos nelas. Perdão. Então veja que coisa maravilhosa. Então, a partir do momento que a pessoa se converte, já tem uma obra preparada por Deus para que você pudesse, né? Ou que continue aperfeiçoando a sua fé através dessas obras. Amém? Então, a pessoa não é salvo, não trabalha para ser salvo, a pessoa não trabalha para manter a salvação, a pessoa trabalha, faz obra por já ser salvo para a glória de Deus. É muito bom a gente entender isso. Vou repetir que eu me atrapalhei aqui um pouco, não foi? Então ninguém trabalha para ser salvo, ninguém trabalha para manter a salvação. Trabalha porque já é salvo na pessoa de Cristo Jesus, e esse trabalho, essa obra é uma resposta da sua fé que você está dando a Deus. Veja, a fé cristã, ela não é intuitiva, ela é uma fé aprendida que leva a fazer obra do que foi ensinado, é uma ação imediata de acordo com o que se crê. É interessante a gente se perguntar essas coisas. Quando a gente vai lá para Hebreus 11, é fantástico, que deixa claro lá a galeria dos heróis da fé. Todos tiveram fé e tiveram obras. Por que Raabe foi salva naquela casa? Lá em Josué 2, porque ela escondeu os espias. Ela creu e agiu. Abraão não é apenas justificado pela fé em si. Abraão é justificado pela fé, mas uma fé que teve obra. Gênesis 12. Abraão sai da sua terra, sai desse lugar, e Abraão saiu, largando todo mundo e ouvindo a voz de Deus. Isso é a ação da fé. Amém? É muito bom a gente aprender isso. Há um texto no Evangelho de João, capítulo 8, 38 a 45, que diz assim, Evangelho de João 8, veja só. De 35 a 45. Deixa eu ver se é isso. 38 a 45. Ó, Jesus falando: eu falo o que vim junto do meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto do vosso Pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe: se fosses filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Então aquela galera que disse que estava cheio de fé e que Abraão era o pai deles, na prática da fé deles, eles não eram filhos de Abraão coisa nenhuma. Porque se eles fossem, o próprio Jesus está dizendo, se eles fossem filhos realmente de Abraão, eles estavam fazendo as obras de Abraão. 40, mas agora procurai matar-me, a mim, homem, que vos tenho dito a verdade, que Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. 42, disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. 43, porque não entendeis a minha linguagem, por não podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai.
Ele foi homicida desde o princípio e não se afirmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Então, veja que isso é fino. Não porque eu estou falando, porque as escrituras afirmam isso. Se você realmente tem fé, você precisa ter obras. As obras da fé é o bom testemunho que você precisa ter e dar. É fazer a obra do Senhor, testemunhar da graça. Irmãos, um dia desse eu conversava com uma pessoa e eu falei um negócio para ela e ela falou: pastor, repete aí. E eu repeti. Chega a doer o coração toda vez que eu falo isso. Sabe qual é um dos meus maiores medos como cristão, como um pastor, pela graça de Deus, que eu não sou merecedor disso? É uma pessoa ir para o inferno por não ter visto a graça de Deus na minha vida. É isso que a gente tem que se preocupar. A pessoa ir para o inferno por não ter visto a graça de Deus na minha vida, e prego o evangelho, falo de Jesus, mas a pessoa não viu a graça de Deus na minha vida, a pessoa não viu eu testemunhando, a pessoa não viu eu viver o evangelho, mas só falando que eu tenho fé em Jesus. Isso é a obra da fé. Repetindo, não somos salvos pelas obras, é pela fé. Mas o salvo, ele faz a obra da fé. Eu quero terminar com a conclusão do guia, que diz assim: no início da Bíblia Sagrada se comprova que Deus nem mencionou obras da lei ao pai da fé, Abraão, mesmo nas provas intensas requerente de obras da fé, alusiva à crença nas promessas justificáveis ao perdão. Gênesis 22, de 10 e 13 diz assim: e estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar seu filho. Então disse o anjo: não estenda a mão sobre o mancebo, ou seja, o jovem, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, o teu único filho. E eis atrás de si um carneiro embaraçado pelos chifres no mato, e foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Assim comprovado, cristão fiel é quem pratica as obras típicas de Abraão, porque Abraão é nosso pai na fé, confessando o nome de Jesus por crer em Deus nele. Veja o que Hebreus 7, 4, 19 e 22 diz. Vejam como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Por isso mesmo Jesus se tornou fiador de superior aliança. Vamos falar mais durante a semana. Crer em Jesus aperfeiçoa a justificação nas obras da fé. Se você crê, se você realmente tem fé, mostre as suas obras. Amém? Que a graça de Deus esteja sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. Tenha uma boa noite. Pense nisso.